Olá amigos, eu aqui com mais um vídeo falando sobre o Vasco. Eu não ia fazer esse vídeo, mas resolvi fazer porque começaram a me pedir, então eu resolvi fazer. Mas não estava a fim de fazer não. Mas vamos ver como é que fica, né? Eu espero que vocês gostem do vídeo, né? Não esqueça de dar aquele like, se inscreva no meu canal e ative o sininho das notificações, tá bom? Está precisando muito. Então o Vasco entrou ontem em campo com Vasco-Flamengo, né? Aí com Léo Jardim, Roja, João Vitor, Medel e Piton. Paulo Henrique, Zé Gabriel e Jair. Paê, Davi e Verrete. Então o time começou bem o jogo, começou bem. O Vasco colocou a bola na trave, o Verrete perdeu um gol feito e foi lá. O Vasco teve mais chance de gol do que o Flamengo, mas o jogo foi dividido. Eu não vou dizer a vocês que o Vasco foi melhor, que o Flamengo foi melhor. Eu achei o jogo ali, terminou em empate, foi até muito bom o empate. O Vasco jogou bem, o Vasco no segundo, aí no primeiro tempo foi beleza, o Flamengo teve horas melhores, o Vasco teve horas melhores. Então, quer dizer, o jogo foi um jogo duro, é um digno de um clássico Vasco-Flamengo. Então, pessoal, o Tite, ele foi muito infeliz em uma palavra que ele falou. Uma frase que ele falou no começo do jogo, antes de começar o jogo, ele falou com o repórter, ele conversando com o repórter, ele falou que seria muito bom se os torcedores do Vasco fossem para o estádio e levassem lenço, porque ia enxugar muita lágrima. Então, o Flamengo quase que foi favorecido com isso, né? Porque no final do jogo, né? Mas o Tite, ele provocou a torcida. Então não é por eu ser vascaíno. Eu torci para o Vasco vencer, só assim, lógico, eu torço sempre para o Vasco vencer. Mas ontem, mais ainda, só para ele cortar essa língua de Tite, que é um homem que ele foi para a seleção brasileira, não fez nada pelo Brasil. Muitos dizem uma coisa, outros falam outra coisa. Ele só fez alguma coisinha no Corinthians. Ele está no Flamengo, não fez nada até agora, então o Flamengo é um time igual aos outros. É um pouquinho melhor, tem uns jogadores ali bons, como tem o seu melhor craque, o Arrascaeta. O demais é demais, é tudo mesmo nível do Vasco. Se o Flamengo tem Arrascaeta, o Vasco tem Paê. O Paê é tão bom ou melhor que o Arrascaeta. Então, o Flamengo só leva vantagem do centroavante, que o centroavante do Vasco é uma porcaria, tá de Verrete. Aquilo não era nem para ter vindo do Vasco, era para ter ido embora há muito tempo. Ele não sabe dominar uma bola, não sabe cabecear, e quando tem que fazer gol ele não faz, ele é totalmente ruim. Então, quer dizer que o Vasco não... Aí botou esse menino, testaram ele, não ontem, mas em outros jogos, testou também, acho que Ryan, qual é o nome dele? Também diz que é uma joia do Vasco, não vi nada dele também. Então, o Vasco, esse time do Vasco está bom. Ainda não estreou todo mundo, que o Vasco, até agora, o Vasco, eu vou ali aqui, não já viu o nome de todo mundo ainda, o Vasco pegou 7 jogadores, incluindo um goleiro. Pegou o Adson, João Vitor, que tem jogado mais, Robert Roja, Davi, Keller, que é o goleiro, Galdame e Juan Esforza. Então, daqui que já jogou aqui foi o João Vitor, que jogou mais, né? E o David. O restante entraram ontem e mostrou alguma coisa. Não é ruim não, essa de Roja não é ruim. Então, mas o Vasco precisa de uma pessoa, um arrematador, melhor que o que tem lá. Que o Vasco não tem um arrematador. Esse Verrete, que ele botava no olho, etc. É tudo para chamar a atenção da garotada que gosta desses gestos assim. Então ele fez, ele chamou para ele, sabe, bota-olho. Então mas ele teve que no começo, que eu vi o Vasco, fez aqueles 10 golzinhos dele ali, parou, acabou. Ontem ele perdeu 2 gols que qualquer um fazia, aquele de cabeça e depois aquele outro que de frente para o gol ficou cheio de perna para quem chutar, não chutava, até que aquela cabeçada que ele deu foi bonita. Foi a única coisa boa que ele fez foi aquilo. Ele cabeçou aquela bola, foi lá no canto, passou pelo goleiro, aí o zagueiro veio correndo, tocou na bola e tirou. Então, teve gente que comentou que aquela bola entrou, mas ela não entrou, ela ficou bem fora. Ela não entrou aquela bola, foi bem fora. Então,
Mas tudo bem, cada um pensa que é melhor. Eu, na minha visão, eu vi que não foi gol. Não vou puxar lado para o lado do Vasco e dizer que se o juiz desse gol, tudo bem, mas ia ser um gol roubado, porque não foi gol não. Então aí começou o segundo tempo. O segundo tempo o Vasco partiu para cima. O Vasco partiu e o Paê acabando com o meio de campo, né? Dominou o meio de campo do Flamengo. Então o Paê jogando bola pra caramba, metendo aquelas bolas muito boas dele, e o Verratti só perdendo gol, Então, quer dizer que... E o pessoal gosta dele, a torcida gosta. Eu não sei como o pessoal vai gostar de jogador daquele. Então o Vasco fez o quê? Aí meteu uma bola na trave. Aí o Verratti perdeu aquele gol. Aquele que ficou cheio de perna. Chuta, a bola de frente com o gol vazio, ele sozinho. Ainda chutou em cima do cara. O goleiro deu tempo de voltar e defendeu a bola. Nesse lance, teve gente que disse que foi gol também, que a bola passou por dentro e veio e voltou para a mão do goleiro. Eu olhei o lance e eu não vi nada de gol, tá? Não vi nada de gol. Pode até ser que outra câmera mostrasse que foi gol, mas nas câmeras que eu vi, nenhuma delas mostrou que era gol. Então, se o Vasco, o juiz desse gol, para mim ia ser um gol roubado também, o Vasco ia vencer roubado. Porque o Flamengo está sempre acostumado a ganhar, né? Sempre com gol. Aí o Vasco fez umas trocas, foi melhorando, e sempre o juiz, eu não vou dizer que o juiz, até o lance do pênalti, ele estava indo muito bem. Ele não estava puxando para um lado e para o outro. Marcava umas faltinhas bobas, outras faltinhas bobas, mas ele não marcava, e assim foi. Aí teve aquele lance do pênalti, né? Do pênalti não, da expulsão, que ele não expulsou, né? Esse tal de... Como é que é o nome dele? O jogador do Vasco, o lance do Vasco correndo para dentro da área, o jogador do Vasco veio, ele já tinha cartão amarelo, Carlos Flamengo. Ele pegou, foi, deu um empurrão, o jogador do Vasco caiu. Ele tinha que fazer, deixar a jogada correr, quando terminasse a jogada ele voltasse, desse o segundo cartão amarelo do jogador do Flamengo e expulsasse ele. Foi um grande erro que ele teve, foi esse. Ele não expulsar o jogador do Flamengo que tinha que ser expulso. Não é expulso por covardia, não. 2 cartões amarelos, uma expulsão. No outro jogo o Vasco não fez falta e o Jair foi expulso. No outro jogo, o jogador do Vasco, o cara quase quebrou a perna dele, o juiz nem falta marcou. Então, são 2 pesos, 2 medidas. Então, mas vou voltando ao jogo de ontem. Então, esse jogador, eu esqueci o nome do jogador do Flamengo, eu acho que foi Pablo, uma coisa assim, no jogador do Flamengo. Ele fez a falta no Verratti e já tinha cartão amarelo. Então, ele tinha que levar o segundo amarelo. O segundo amarelo é uma expulsão. Então, mas o juiz fez vista grossa e não fez nada disso. Mas se fosse contra o Vasco, ele marcava. Ele marcava e dava o cartão amarelo. Que eu não sei o que tem esses juízes no Brasil, que todos eles é anti-Vasco. Qualquer um. Todo juiz que vai marcar o jogo do Vasco, ele sempre puxa para outro time. Ele só falta... No jogo contra o Bangu, o juiz só voltou a fazer o gol. Enquanto esse Nova Iguaçu, o juiz só voltou a fazer o gol. Ontem o juiz foi bem, mas errou por não ter expulsado o jogador do Flamengo e errou também por aquela, né? O vídeo já está no final, então eu deixei para o final. Aquele pênalti, está certo que nesse período não tem VAR. Mas mesmo se tivesse, ia dar o pênalti a favor do Flamengo. Se aquele pênalti fosse a favor do Vasco, o juiz não marcava. Ele podia até marcar a falta, mas marcar fora da área. Porque ele ia obedecer que na hora que passou no telão, que passou um tamanho maior, que viu que a falta foi fora da área, foi bem fora da área a falta. O jogador caiu dentro da área, mas a falta ele foi cutucado fora. Então, que o jogador do Vasco correu e pediu para o juiz olhar para o telão, ele disse que não queria olhar para telão nenhum, que valia o que ele marcou. Então, quer dizer, que ele estava intencionado, ele estava mal intencionado. Aí deu pênalti para o Flamengo, em cima da hora de acabar o jogo. Então, aquilo ali, a gente não pode falar nada que ele levou uma coisa ou não, isso eu não sei, e se levou, o problema é dele. Eu sei que aquele pênalti não foi pênalti, eu tenho certeza que não foi. Então o juiz pegou e marcou. Ele marcou com muita convicção e não quis, quando o jogador Vasco chamou ele para olhar o telão, ele não quis olhar.
Ele não olhou, disse que valia o que ele tinha apitado. Então bateu o pênalti. Graças a Deus o goleiro do Vasco, né, bateu, o Gabigol perdeu o gol, o Gabigol ele só bate pênalti naquele canto. Se o goleiro marcar, pega todos. Ontem, eu estava dando no repórter que o Gabigol bateu para 50 pênaltis. E desses 50 pênaltis ele errou 8. Ele errou 9. Então ele conseguiu fazer 41 gols de pênalti no período que está no Flamengo. Para você ver só, alguém no Brasil, nesse período que ele está para 3 anos no Flamengo, acho que é 3. Em 3 anos, bater 50 pênaltis. Isso foi o que deu ontem na televisão, não é eu que estou falando não. Eu estou falando o que falou no repórter ontem. Então quer dizer que não pode acontecer isso. Um monte de pênalti só por daquele jogador bater, porque não tem para outro time, só tem para o Flamengo, não é? Então não tem nada contra o Flamengo não, sabe? Eu sou vascaíno, eu tenho que falar pelo Vasco. Então, mas eu não digo, se caso o Flamengo ontem vencesse, por justa causa, não, o Flamengo venceu legal pra caramba. Se o Vasco vencesse, o Vasco venceu legal. O jogo de empate ontem, eu torci o Vasco ganhar. O empate foi ótimo. Porque os dois times assim, ficaram iguais, sendo que o Vasco perdeu mais gol do que o Flamengo. E o Flamengo teve a chance melhor de fazer o gol, que foi o pênalti, e não converteu. Entendeu? Então, quer dizer que eu acho que o jogo foi bom, tranquilo. Vamos ver o próximo jogo do Vasco agora. Então, vamos ver se o Vasco ganha. O Vasco melhorou muito. Esse time que o Vasco está agora, que tirou aquelas carangadas, tem que sair muita gente dele do Vasco. Sair Verratti, sair Praxedes, sair tal de Rodrigo, sair mais não sei quem, essa turma, Serginho, tem que sair essa turma toda, que é tudo de troço ruim. Então, e ficar só, selecionar, ficar só os bons. O Vasco não precisa de poste. O Verratti é um poste que atrapalha até a jogada do Vasco. Então, tira ele e bota outro jogador qualquer. Quer botar qualquer um ali, qualquer um, mete qualquer um. Aí, na Copa do Mundo de 70, o Brasil foi sem cabeçudo. A linha foi só aquela linha fenomenal, que até hoje no mundo não teve. Então, quer dizer que não teve centroavante. Por que o Vasco é obrigado a jogar com centroavante? O futebol copia muito, né, os jogos europeus. Se os países europeus ele passar a tirar o centroavante, o povo do Brasil passa a tirar o centroavante. Então, se fosse técnico de futebol, eu não queria centroavante não. Centroavante cabeçudo, que nem esse Verratti, um centroavante bom, que nem o Romário, que nem o Ronaldo Fenômeno, isso sim, Careca, isso sim. Mas essas porcarias que tem rodando por aí e quer ganhar milhões, tipo o Gabigol, Pedro, o Gabigol quer ganhar 2 milhões e 400 por mês, ele não vale nem 400. Então, o que acontece? Mas ele é melhor que esse Verratti do Vasco. Então eu não gosto do Cano, mas o Cano é melhor que o Verratti. O Verratti só tem uma coisa que leva vantagem sobre o Cano, que ele é mais alto, só, mais nada. Então, amigos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O próximo jogo, vamos torcer para que o Vasco vença, né? Então, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no meu canal e ativar o sininho das notificações, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo.